Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passamos por momentos difíceis. Passamos por momentos que parece que o mundo está desabando sobre nossas cabeças. Passamos por momentos que parece que não tem solução. Não tem solução para aquilo que nós estamos vivendo. Parece que acabou, parece que chegou o fim. Principalmente quando começamos a trabalhar na obra, a fazer mais ainda. Parece que o mundo desabou sobre nossas cabeças. E hoje, Deus já tinha colocado no meu coração, bem antes de ouvir esse texto, e eu queria compartilhar com a amada igreja Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 9 e 10, e depois o 13 ao 33. Atos, capítulo 16, versículo 9 ao 10 e depois 13 ao 33. Diz assim a palavra de Deus. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa-lhe a Macedônia e ajude-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Versículo 13 em diante. E no dia de sábado saímos fora da porta para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos a mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, a que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nós constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos impõem costume que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e o magistrado, rasgando-lhe a veste, mandara açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dado muita açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior. Ele segurou os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos.
E acontecendo que o carcereiro, vendo as portas abertas e a prisão, tirou a espada e quis se matar-se, cuidando que os presos já haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro e todo tremeu, e se prostrou antes a Paulo e Silas. E tirando-se para fora, disse-lhes: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te entrego, Senhor, a tua palavra nas tuas mãos, a qual o teu Espírito se faz presente em nossas vidas. Fala conosco da maneira que o Senhor deseja, como o Senhor quer. Que os nossos ouvidos, nossos corações estejam atentos, não só para ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Paulo e Silas. Esse texto, ele chama a atenção para algumas atitudes, para alguns atos. Eu separei 10. São 10 atitudes de Paulo, de Silas, que acontecem naquela prisão. Antes, o versículo 6 e 7 tem uma intimidade com Cristo. Conhecemos a sua voz, compreendemos que Deus está nos direcionando para outro lugar? Será? Será que nós ouvimos a voz do Senhor? Será que nós compreendemos? É isso que acontece no versículo 6 e 7. Porque o Espírito de Deus impede Paulo de ministrar naqueles lugares. Às vezes queremos ir para algum lugar, para algum setor, mas Deus não permite. Deus deseja outro local. Será que nós ouvimos? Será que nós entendemos que o Senhor está falando? Será que compreendemos o que o Senhor está nos ordenando? Achamos que devemos ir para a direita e o Senhor: não quero você aqui, eu quero você ali. Paulo, por 2 vezes, estava achando que ia para um lugar, para pregar a palavra, para ministrar, para falar do nome de Jesus. E o Espírito de Deus estava mostrando Paulo: não. Estava falando com Paulo: não. Será que quando Deus fala conosco, nós obedecemos? Será que quando Deus fala conosco, ouvimos a sua voz e praticamos? Porque não adianta só ouvir, tem que executar. Será que fazemos isso? Será que façamos isso? Será que quando Ele ordena, obedecemos? Às vezes você está querendo ir para um setor e Deus te coloca num lugar que parece horrível. Poxa, mas nesse setor aqui é o pior deles todo. Mas você já viu se Deus tem um propósito contigo naquele lugar? Você já entendeu o que Deus tem com você? Você já conseguiu compreender o chamado que Deus tem para a sua vida? Será que nós estamos atentos para a voz do Senhor?
A segunda atitude é que nós vamos ver no versículo 9 que nós lemos, que Paulo vai ter uma visão onde um macedônio pede por socorro. E Paulo vai entender o que Deus estava falando com ele. Devemos estar atentos para ouvir a voz do Senhor e a obedecê-la. Se Deus te colocou ou enviou você para algum lugar diferente do que você desejava, é porque Ele tem algo com você naquele lugar. Estava pensando em ir para outra cidade, mas Deus não queria. Deus tinha algo com ele em outro local. Será que também na sua vida não está sendo assim? Será que Deus não está te direcionando para algum local? Será que Ele não está falando com você? Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos ao Senhor, vamos executar aquilo que Ele nos ordena. E é isso que vai acontecer na vida de Paulo e na vida de Silas. Às vezes queremos uma coisa e Deus está falando não. Às vezes queremos algo e Deus está falando não. Não está entendendo? Às vezes queremos pegar algo porque desejamos esse algo, porque achamos interessante. E Deus está assim, não é isso que eu tenho para você. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e executarmos, nós vamos obedecer. Se não, vamos ser teimosos. E aí, se machucamos. Porque estamos saindo da direção do Senhor. Será que nós obedecemos a direção do Senhor? Às vezes pode ser que aos nossos olhos aquela direção é horrível. Mas Deus sabe o melhor. Ele não vê como você vê. Ele não tem o pior para você, ele tem o melhor para você. Entenda isso. Ele não vai te dar o pior, ele vai te dar o melhor. Mas eu tenho que obedecer e praticar. Eu tenho que ouvir. A terceira, que vai chamar a atenção, está no versículo 17 e 18. É que nós devemos estar atentos para entender com quem está discutindo conosco. A Bíblia vai relatar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principado e potestade. E que o Deus de Israel, nesta noite, Ele vem abrir as nossas visões espirituais. E que possamos enxergar realmente o que está tentando tirar o nosso foco. Paulo, quando teve a sua visão espiritual aberta, ele vai ver que aquela mulher era escrava de Satanás e dos seus senhores. Porque ela tinha o espírito de adivinhação. E agora Paulo vai ver. Porque ela perturbava Paulo vários dias. Mas quando a visão de Paulo é aberta, espiritual, ele está vendo agora não mais uma mulher. Ele está vendo que aquela mulher tem demônio. Às vezes você pode estar discutindo com o teu chefe,
e que sua visão seja aberta. Porque às vezes não é a carne. Ele está fazendo para tirar você do sério ou para tirar você de algo. Para tirar você de um foco. Para tirar você de um objetivo. Em grego, Lucas escreve que ela tinha um espírito chamado Piton, que em nossa tradução aparece como adivinhação. Na mitologia grega, Piton era uma lendária serpente que guardava o oráculo e que acabou morta por Apolo. Assim, tal termo era utilizado para se referir ao espírito de adivinhação, característico dos médios da época. Com tudo isso, Lucas está enfatizando que a jovem era usada por demônios. Por muitos dias, a jovem clamou que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e que estava proclamando o caminho da salvação. Muitos dias, muitos. Precisou Deus abrir a mente, a visão espiritual de Paulo, para ele entender o que estava acontecendo. Que o Senhor, o Deus de Israel, nesta noite, abra nossas visões espirituais, para que nós possamos ver o sobrenatural. Para que nós possamos ver quem é que está falando conosco. Quem é que está nos afrontando. A mulher era escrava de dois senhores, do da terra e de Satanás. E Paulo vai expulsar esse demônio. Agora, a firma de Lúcifer fecha, né? Quebra. Quebrou. Não tem mais o espírito de adivinhação. Foi embora. Quantas vezes acontece na sua vida? Quantas vezes acontece no nosso meio? Pessoas se levantam do nada e você não entende. Peça a Deus para abrir a sua visão espiritual, para que você possa ver realmente o que é. A quarta atitude é o que vai acontecer com eles. O quarto ponto dessa ministração, está no versículo 22. Rasgam a sua veste. Rasgar a veste é amostrar vergonha. A roupa serve para esconder aquilo que mais amamos e protegemos, o nosso corpo. A roupa passou a ser usada desde a queda do homem no jardim do Éden. Ao pecar Adão e Eva, se esconderam de Deus. Eles fizeram roupas de folha para se esconder a sua vergonha. Além de rasgar as suas vestes, eles são açoitados. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 24, vai dizer que ele recebeu 5 sessões de 40 açoites menos uma. Isso só porque expulsou um demônio. Cinco açoites, 5 sessões de 39, de 40 menos uma, 39. 5 vezes. Rasga a sua veste. Vergonha. Sempre tentam nos envergonhar. Sempre tenta falar coisas para nos afrontar. A perseguição. Isso porque Paulo expulsou um demônio. Quando começa a fazer a obra, quando começa a fazer algo de Deus, e Deus começa a te usar, se levanta.
O versículo 24 é a quinta. É que quando começamos a fazer a obra do Senhor Jesus, e a firma de Lúcifer vier a falir, ele vai aparecer afronta, perseguições, invejas, difamações, calúnia, tudo para pararmos de caminhar. Depois de Paulo e Silas estar todo arrebentado pelos açoites, manda colocar no cárcere interior. Depois dele estar todo, com o corpo todo dilacerado, todo marcado, todo machucado, lasca de ossos e chumbos, não satisfeito, ainda vão mandar ele por cárcere inferior. O cárcere interior fala também das lutas interiores do servo. Não satisfeito, mandaram prender os seus pés no tronco. Os pés no tronco, limitação total do servo, sem condições de caminhar para levar a palavra. Está com o pé preso. Vai caminhar onde agora? Não é assim que tenta parar a caminhada? Não é assim quando você tem um propósito, quando você quer falar de Deus, seja no louvor, seja numa pregação, seja no evangelismo, seja no que for. Começa a vir tudo isso. Paulo deveria estar pensando, eu estava querendo ir para outra cidade, me manda eu vim para cá, e agora eu estou passando tudo isso aqui. Deus tem objetivo, Deus tem um propósito, porque colocou Paulo e Silas naquele lugar. Aonde você está, tem um propósito de Deus. Um exemplo está em Neemias 6, 3, que tentam parar Neemias. Só que ele está dentro. Ele disse, eu não posso. Estou executando um grande projeto, não posso descer para ficar falando. Queria tirar Neemias do foco. Queria tirar Neemias do objetivo dele. Com Paulo e Silas prenderam no tronco os seus pés. Cárcere interior, 12 portas dentro, lá no fundo. Não dava para enxergar nada. Obviamente, as necessidades que tinha que fazer era ali. E lembra que estava com o corpo todo marcado. Mau cheiro, suor, batendo nas feridas. A sexta atitude, ela se encontra no versículo de número 25. Mesmo com tantas adversidades, com o corpo debilitado, todo cheio de corte, os pés presos, cárcere interior, de uma prisão que era impossível de sair. Segundo estudiosos, a prisão de Filipos tinha uma parede que media mais ou menos 1 metro de espessura. Impossível de fugir. Mas mesmo assim, você sabe o que é que Paulo e Silas estavam fazendo? Você sabe qual era a atitude de Paulo e Silas nessa situação? Ele estava reclamando com Deus? Não. Estava questionando a Deus porque tinha parado ali e obedecendo ele? Também não.
A atitude de Paulo e Silas, mesmo nessa adversidade, mesmo com todos esses problemas, ele estava orando e louvando a Deus. Mesmo com tantas adversidades, com o corpo todo debilitado, ele estava dando ação de graça, estava sendo grato a Deus, louvando, orando, glorificando o nome do Senhor. Mesmo nas aflições, não deixam de dar graça por tudo. Essa é a diferença de um adorador, a diferença de um servo que sabe que o seu Redentor vive. O que você faz? O que você faz nesse lugar? No lugar de Paulo e Silas, qual era a tua atitude? O Senhor mandou você ir para Itajubá e não para Piranguinho. Vou dar um exemplo por aqui. Aí você vem para Piranguinho ou para Itajubá. Aí apanha. É preso num tronco. E o que tu ia falar na prisão? Qual era a sua atitude? Ô Senhor, o Senhor me traz para cá, eu apanho? Eu não estou entendendo. Não, foi isso. É isso que mexe com Deus. É isso que chama a essência de Deus. Na adversidade, ele estava adorando do mesmo jeito quando ele recebia a bênção. Na dor, ele estava adorando, mesmo quando ele estava alegre. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito estava fazendo adoração ao Senhor. O versículo de número 26 vai relatar que veio um grande terremoto sobre aquele local. A verdade é que na Macedônia havia incidência de terremotos. Porém, claramente esse terremoto é específico. Foi uma providência de Deus. Ou seja, Deus usa até mesmo de meios naturais para promover milagres inexplicáveis. Aquele terremoto tinha um papel decisivo no propósito de Deus. Aquela prisão veio abaixo e as correntes arrebentaram. As portas de todos foram abertas de uma prisão impossível de se escapar. Porque tinha 2 homens todo machucado, todo ferido, adorando. Porque tinha 2 homens louvando. Porque tinha 2 homens glorificando o nome do Senhor. Nossa atitude, as nossas ações, vai mover a reação de Deus. Qual seria a nossa ação numa situação dessa? Qual seria a nossa atitude numa situação dessa? Eu vim aqui, ouvi o Senhor, expulsei o demônio, eu vou chutar o balde.
Mas muito vai falar isso. A atitude de Paulo e Silas muda. Ensina a nós a ter uma comunhão, a ter uma intimidade, a ter uma fé em Deus. Esse ato, essa atitude, ela nos ensina o que é ter uma comunhão, o que é ter uma intimidade. O versículo de número 27 é a 8ª atitude. Olha que o carcereiro, ele vai tentar se matar, porque ele sabia que se um preso escapasse, ele morreria. Um só. E Paulo impede e diz, todos os prisioneiros estão aqui, ninguém fugiu. Todos estavam olhando para Paulo e Silas. Os prisioneiros estavam olhando para Paulo e Silas, estavam admirados que um homem estava todo debilitado, que um homem estava todo marcado, e ele estava adorando. A atitude, a 9ª, ela se encontra no versículo 30 e 31. Porque o carcereiro, ele pergunta o que era necessário para ele ser salvo. Além do carcereiro, também toda a família aceitou Jesus como seu único Salvador. Eu vou para cá. Paulo vai para Macedônia. Eu vou para cá. Paulo vai para Macedônia. Eu vou para esse setor. Não quero. Eu quero você no outro setor. Mas o outro setor é o pior deles tudo. Eu tenho um propósito contigo ali. É ali que eu tenho um propósito com você. Não é nesse setor, é naquele. Não é nesse local, é lá. A 10ª, eu vou profetizar para a tua vida. Os momentos ruins que você esteja passando, as dificuldades que você está passando, os problemas que você está vivendo do seu dia a dia, pode ser tipo essa prisão. Não tem saída. 1 metro. Impossível de sair. Aos olhos humanos, impossível de você sair dessa situação. Impossível de você resolver seu problema. Então, a 10ª atitude é que, segundo os estudiosos, a prisão que caiu nunca mais ficou de pé. Eu estou profetizando para a sua vida. Esse problema que você está passando, essa luta que você está vivendo, esse caos todinho que você está passando, ele vai cair por terra e não vai se levantar mais. É isso aqui que aconteceu. A prisão caiu. A prisão desabou. Gente, a prisão desabou. Impossível, mas desabou. Tudo por causa de um adorador. A oração do crente estremece um monte. E Deus derrubou as paredes daquela prisão. Através de uma atitude de 2 homens. De 2 homens que estavam na presença do Senhor. De 2 homens que tinham intimidade com Deus.
que 2 homens que ouviam a voz de Deus e executavam. De 2 homens que adoravam ao Senhor. Aquele quadro mudou tudo. Mudou o quadro do carcereiro, da família do carcereiro, da família e daqueles presos que estavam lá. Foi testemunhos. Em nossos momentos de nossas adversidades, a nossa atitude pode mudar a situação que estamos passando. O que fazemos nos nossos momentos difíceis? Murmuramos igual o povo de Israel no deserto, alguns deles, ou oramos e louvamos igual a Paulo e Silas? O que nós fazemos? A nossa atitude vai mudar. Os nossos atos vão dizer quem você é. Quem você teme? Quem você crê? Quem você confia? Paulo sabia em quem ele cria. Atos 16, ele abre um leque para a grandeza de uma intimidade com Deus. Tiramos 10 atitudes nessa mensagem. Quando ouvimos e obedecemos a voz do Senhor. Quando passamos a ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, Ele nos surpreende. Ele revela e nos usa para as coisas grandiosas. Isaías 55, 8, 9 vai dizer que os pensamentos de Deus é diferente dos nossos. Os caminhos do Senhor é diferente do nosso. Porque Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim. Os seus pensamentos são diferentes, os meus são melhores, eu tenho o melhor para você. Por mais que esse caminho pareça torto, por mais que esse caminho pareça errado, eu tenho o melhor. Não foi só a Lídia a ter uma vida transformada. Teve a libertação de uma escrava. Teve a salvação para o carcereiro e sua família. Teve testemunho para os outros prisioneiros. Será que Deus te mudou de um setor ou até mesmo de um local? Porque Ele tem um propósito. Ele quer te usar nesse local. Mesmo nos nossos momentos de mais difíceis da nossa vida. O que nós temos que fazer é orar e louvar ao Senhor. Até quando Daniel soube do indulto assinado, Daniel foi fazer a mesma coisa que ele fazia, orar a Deus. Em nenhum momento ele foi questionar, ele foi orar, ele foi louvar, ele foi glorificar, porque ele sabia que o Redentor dele vive. E eu quero te falar nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo. Você pode estar passando a pior situação. Que onde aos olhos humanos não existe solução. Seja na sua vida espiritual, seja na material, seja na sentimental, seja na saúde, seja familiar ou até financeira. Mas uma coisa eu sei, que o Redentor vive. E através das suas orações e louvores, que é a adoração, Ele pode mudar essa situação. Ele pode mudar o quadro que você está vivendo. Ele pode estar mudando o quadro hoje que você está passando. E nesse exato momento, Ele pode arrebentar todas as cadeias, correntes, muralhas que estão impedindo a sua vitória ou a da sua família. E eu te faço um convite nessa noite. Mas eu te convido para sair. Se você está passando nessa situação e deseja uma oração, vem aqui na frente. Mas eu te convido para sair do seu lugar de uma forma diferente. Eu te convido para você sair do teu lugar
glorificando, saindo com fé, crendo que Jesus Cristo pode derrubar hoje todas as muralhas, crendo no milagre. E você também que está assistindo e deseja oração, é só colocar a mão no seu coração e crer que o Senhor Jesus Cristo vai operar o milagre. Tenha fé que Ele vai agir e vai surpreender a tua vida. Faça como Paulo e Silas, adore, adore, louve ao Senhor. Eu convido Severino para estar aqui louvando. E você que está passando nessa situação e deseja essa oração, saia do teu lugar. Mas não saia do teu lugar conforme outras vezes você saiu. Hoje você vai sair diferente. Saia louvando, saia glorificando, saia adorando, saia crendo que Deus pode derrubar toda a muralha hoje. Eu convido a igreja para se pôr de pé. Louve ao Senhor. Glorifica o seu santo nome. Te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor, levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, e os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia,
acontecer aqui. E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanta as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Saia com a tua vitória, saia crendo, saia confiando no teu milagre, saia acreditando que Jesus opera. Não saia do seu foco, por mais que esteja numa adversidade. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, meu irmão. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Digno de louvor e adoração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas a tua palavra, que sustenta, que alimenta, que renova, que fortalece, que traz fé aos nossos corações. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Santo é teu nome, digno de louvor e adoração, sempre, sempre, sempre. Ótima noite para a igreja, ótimo mês, ótimo final de semana. O Senhor te guarde, te proteja, te guie, nos guie em tudo, nos livre de todo o mal, nos abençoe, que possamos andar firme na presença dEle, para a honra e glória do nome dEle. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.